caminho da esperança e da alegria do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o discurso mais grandioso que Jesus nos deixou. Nele está contida a parte mais importante da sua mensagem e verdade. Seria possível fazer um sermão sobre cada frase. Curiosamente, ele não tem essa importância no contexto eclesiástico. Em vez disso, em muitas igrejas faz-se uma via sacra, onde os momentos mais terríveis do nosso Mestre são representados em detalhe. Qual é a mensagem disso? Não consigo compreender. Por que não um caminho da esperança e da alegria do Sermão da Montanha? Isso seria muito mais significativo para as pessoas. A alegria e a esperança são o combustível da alma. Gostaria de dar um pequeno contributo para isso. Após cada tema, há espaço para comentários pessoais. Decidi usar uma tradução do Sermão da Montanha de Khalil Gibran, porque ele é um mestre das palavras, que abre corações como ninguém. O Sermão da Montanha de Jesus nas palavras de Khalil Gibran. Num dia da época da colheita, Jesus convidou-nos e aos seus outros amigos para fazer uma excursão à montanha. A terra exalava um perfume, exibia todas as suas joias como uma filha do rei no seu casamento. E o céu era o seu noivo. Quando chegamos a uma colina, Jesus parou num bosque de louros e disse: Descansem aqui, relaxem a vossa mente e abram os vossos corações, pois tenho muito a dizer-vos. Deitamo-nos na relva, rodeados pelas flores de verão que cresciam ali, e Jesus sentou-se no meio de nós. Depois de algum tempo, ele falou-nos. Jesus disse: Bem-aventurados os que não se apegam aos seus bens, pois serão livres. Bem-aventurados os que, por isso, têm o espírito sereno, livre de preocupações, presente. Complementos: a ganância leva sempre ao sofrimento. Ela pode se concentrar em dinheiro e bens materiais, mas também em informação, reconhecimento ou consumo incessante nas redes sociais. Quem absorve demais acaba ficando com muito pouco. Para o essencial: relacionamentos, família, filhos, eu mesmo, a natureza. A liberdade começa quando eu me liberto e encontro novamente o equilíbrio. Então, abre-se espaço para a serenidade, o presente e a verdadeira plenitude. Isso também é o meu tema, e a tarefa de todos nós. Jesus disse: Bem-aventurados aqueles que se lembram do seu sofrimento e esperam a sua alegria. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da verdade e da beleza, pois os famintos receberão pão e os sedentos água fresca. Complemento: o sofrimento não é um julgamento, mas uma transição. Talvez aqui atue a lei cósmica do karma. Quem passa pelo sofrimento carrega a culpa e o peso, e prepara assim o terreno para a alegria. Na verdade, a alegria já está lá, escondida na consciência, como uma semente que amadurece na escuridão. Lembro-me de Medjugorje, um local de peregrinação. Pessoas sobem a montanha pedregosa descalças, mulheres com crianças, dor no rosto, e, ainda assim, um brilho nos olhos. Elas sabem: o sofrimento, suportado conscientemente, liberta. Sob a dor, nasce uma nova vida. Não é através da saciedade e do consumo, mas através da dedicação e da esperança que cresce a verdadeira alegria. Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque a sua mansidão os consolará. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles serão um com Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Adendo: Bem-aventurados os que amam incondicionalmente, pois a sua proximidade com a fonte é palpável e a porta do paraíso se abre para eles, com sons celestiais no coração. Bem-aventurados os que crescem na perfeição, pois eles veem a luz e reconhecem o caminho.
Jesus nos precedeu para nos dar a vida em abundância, com luz e sombra, mas sempre sustentada pelo amor. Como com raios invisíveis de luz, estamos ligados, uns aos outros, aos nossos animais, às plantas. Tudo está impregnado de santidade, e o amor é a única linguagem que liga tudo. Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, pois o seu espírito habita além de todas as lutas. Eles transformarão campos de batalha em jardins floridos. Bem-aventurados os que são perseguidos, eles serão leves e lhes crescerão asas. Alegrai-vos e exultai, pois encontrastes o reino dos céus dentro de vós. Complementos: Bem-aventurados os que dizem a verdade, pois as guerras têm origem nas mentiras. Quando essas mentiras são desmascaradas, todo o edifício da ilusão desaba. Bem-aventurados também aqueles que sofrem como vítimas da verdade e da guerra. Pois o seu sofrimento torna-se uma escada para a consciência, subindo degrau a degrau. Que oportunidade! E bem-aventurados são aqueles que não se perdem no papel de vítimas, mas encontram a força para se libertar e se tornarem criadores de um novo mundo. Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como então temperar a comida dos corações? Vós sois a luz do mundo. Não coloqueis essa luz debaixo do alqueire, mas deixai-a brilhar do alto para aqueles que procuram a cidade de Deus. Os cantores de outrora eram perseguidos quando entoavam louvores a este reino sagrado. Também vocês sofrerão perseguição, mas ela lhes trará recompensa e honra. Complementos: Bem-aventurados aqueles que deixam os seus talentos e a sua luz brilharem neste mundo. A sua colheita será grande. Faça o bem em segredo, sem buscar reconhecimento. As forças do bem veem tudo. Mas não se esqueçam, o mundo precisa urgentemente da vossa luz. Mesmo que haja resistência, saibam para quem o fazem. Para o nosso amado Criador, a fonte de toda a vida e toda a alegria, e para Jesus. Jesus disse: Foi-vos ensinado, não matarás. Mas eu vos digo, não matarás nem a ti mesmo nem a nenhum ser vivo. Os antigos ensinaram-vos a sacrificar o vosso cordeiro para agradar a Deus pelas vossas transgressões. Mas eu vos digo, por que sacrificariam a Deus o que lhe pertence desde o início e que ele ama tanto quanto a vocês? Acham que podem apaziguar aquele cujos braços abrangem o universo? Complementos: Pois toda a vida é sagrada. Não é nossa, mas de Deus. Como poderíamos nos arrogar o direito de dispor dela? Como poderíamos elevar a nossa própria alma através do sofrimento de outras almas? Não é antes o contrário, que o nosso coração se endurece quando toleramos ou mesmo causamos sofrimento. Bem-aventurados aqueles que respeitam a vida em todos os seres, pois compreenderão a linguagem do amor e nela serão um com o Criador. Procura antes o teu irmão e reconcilia-te com ele antes de vir ao templo. E sê um doador alegre para o teu próximo. Pois nas suas almas Deus construiu um templo que ninguém pode derrubar e um altar que nunca será destruído. Complementos: Em cada pessoa brilha a luz do Criador. Muitas vezes escondida, às vezes quase invisível. Mas, através da reconciliação, do perdão e da valorização, fazemo-la brilhar novamente. Quem perdoa, rompe a corrente que prende tanto o agressor quanto a vítima. Fui amigável até mesmo com o vizinho difícil, e eis que o milagre aconteceu, a amizade voltou. Relacionamentos não esclarecidos prendem-nos a este mundo e impedem a ascensão a níveis mais elevados. Por isso, a sabedoria genial de Jesus: amem até os vossos inimigos, pois eles são os espelhos que nos mostram as nossas próprias falhas. Bem-aventurados os que promovem a paz nas suas relações,
pois eles abrem a porta para o verdadeiro templo que o próprio Deus construiu no coração de cada pessoa. Jesus disse: ensinaram-vos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não retribuam o mal, pois a resistência que vocês oferecem alimenta e fortalece o mal. Somente os fracos pensam em vingança. Os fortes e corajosos, por outro lado, perdoam, e perdoar é uma honra para a vítima. Complementos. A retaliação nos torna prisioneiros do ciclo da violência. Cada golpe que retribuímos alimenta as sombras e nos prende ao que queremos superar. O perdão, por outro lado, é a maior liberdade. Ele retira o alimento do mal, ele retira o apoio da escuridão. Perdoar não significa aprovar a injustiça. Significa ser maior do que a injustiça e preservar o próprio coração para que ele não endureça. Bem-aventurados os que perdoam, pois a sua força não contribui para a morte, mas para a vida. Eles enfrentam o ciclo de ódio e violência e transformam-no num espaço de luz e recomeço. Jesus disse: não se preocupem demasiado com o dia de amanhã, ocupem-se antes com o hoje, pois cada dia contém o seu próprio milagre. Complementos. Cada dia traz um presente oculto, um maná da vida que só pode ser recebido no hoje. As preocupações de amanhã são como nuvens que só se aproximam no horizonte. Por que deveríamos ficar na sombra hoje? Vejam os pássaros no céu. Eles não sabem nada sobre dispensas, e ainda assim cantam. Olhem para as flores no campo. Elas não conhecem seguros, mas vestem-se mais bonitas do que os reis. A verdadeira arte de viver está em celebrar o agora, apesar das nuvens escuras no horizonte, apesar das sombras no caminho da vida. O hoje é a única porta pela qual o céu nos alcança. Olhem para os brasileiros, a vida é difícil, mas eles cantam e dançam. Porque eles se alegram com a vida, com a comunidade, com a natureza, porque a alegria é mais forte do que o medo. Isso é a verdadeira arte de viver. Bem-aventurados os que aceitam o hoje, pois descobrirão que o céu já habita neles. Jesus disse: quando derem, não pensem muito em vocês mesmos, mas prestem atenção às necessidades dos outros. E cada doador será recompensado pelo Pai de forma muito mais rica. Deem a cada um segundo as suas necessidades, pois também o Pai não dá sal ao sedento, pedra ao faminto ou leite materno ao adulto. Complementos. Dar verdadeiramente significa desviar o olhar do eu para o tu e do tu para o nós. Enquanto eu girar apenas em torno das minhas próprias necessidades, permanecerei num degrau da escada, incapaz de subir mais alto. O meu horizonte permanecerá limitado. Mas no tu abre-se para mim o infinito, e no nós surge a responsabilidade, muito além dos limites do meu pequeno mundo. Quem partilha assim recebe inevitavelmente em troca, mas não na mesma moeda, e sim na rica e inesperada moeda do céu. Bem-aventurados os que dão sem esperar nada em troca, pois eles terão parte na abundância do Eterno. Jesus disse: não acumulem tesouros que se deterioram ou que os ladrões podem roubar. Acumulem tesouros que não se deterioram nem são roubados e cuja beleza aumenta quando muitos olhos os contemplam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Complementos. Os tesouros deste mundo brilham apenas por um tempo. O dinheiro governa o mundo, os mercados, os poderosos, os meios de comunicação, as pessoas. É esse domínio do dinheiro que causa destruição e sofrimento. Mas a verdadeira riqueza reside no interior. Quem a encontra sente plenitude. Um coração que não tem mais sede, olhos que brilham por dentro. Então a ganância perde o seu poder e resta a alegria silenciosa. Só Deus basta. Esses tesouros crescem nas profundezas dos relacionamentos,
no silêncio da natureza. Nas páginas de livros nobres, no som de canções espirituais, na festa da comunidade e quando tudo é partilhado. Bem-aventurados aqueles que acumulam esses tesouros, os seus corações repousam na plenitude, só eles podem levá-los além dos limites da morte, nenhum tempo pode destruí-los. São como luzes que não se apagam, mas iluminam o nosso caminho através da morte. Jesus disse: ensinaram-vos a eliminar o assassino com a espada, a crucificar o ladrão e a apedrejar a prostituta. Mas eu vos digo que não sois indiferentes ao pecado do assassino, do ladrão e da prostituta, e quando seus corpos são punidos, o vosso espírito escurece-se. Na verdade, nenhum crime é cometido exclusivamente por um homem ou uma mulher. Todos estão envolvidos em todos os crimes. Aquele que cumpre a sua pena pode quebrar um elo da corrente que envolve as vossas próprias amarras. E talvez ele pague com a sua dor o preço das vossas alegrias fugazes. Complementos: tudo está interligado. Nenhum delito acontece no vácuo. O excesso de egoísmo leva ao mesmo na política, na sociedade, no coração das pessoas e dos semelhantes. Algumas coisas e algumas pessoas se perdem nesse processo. Quando o seu apelo por amor e justiça não é ouvido, elas obtêm com violência ou astúcia o que acreditam precisar. Mas mesmo os privilegiados, que aparentemente possuem tudo, muitas vezes estão vazios e pobres interiormente e, por isso, agem contra as leis de Deus. Pois o corpo, a mente e a alma exigem alimento, não apenas pão e bens, mas luz, sentido e conexão. Este alimento espiritual está aberto a todos. Não custa ouro nem poder, mas apenas tempo, dedicação e a disposição de mostrar uns aos outros o caminho para a plenitude. Assim falou Jesus, e eu soube que as palavras que caíram naquele dia como flocos de neve se condensariam e endureceriam em cristais, e que as asas que pairavam sobre nós bateriam na terra como cascos de ferro. Bênção final. Que a alegria do Sermão da Montanha se enraize em nossos corações. Que a paz de Cristo nos penetre e se irradie nas nossas famílias, vizinhanças e comunidades. Que os nossos corações se libertem da preocupação e da ganância, para que possamos acumular tesouros que são eternos. Que o amor, que invisivelmente liga tudo, nos lembre sempre: somos filhos da luz. Que o Deus da vida nos abençoe. Que nos sustenta no presente. Que nos faz crescer no amor. E nos conduz à plenitude do céu. Amém.